Eu quero convidar a igreja a abrirmos a palavra do Senhor no texto de Efésios, texto de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Estamos caminhando na carta já há alguns meses. Hoje ficaremos por conta do capítulo 4, versículos 1 a 6. Efésios 4, versículos 1 a 6. Efésios 4, 1 a 6. Eu vou ler o texto mesmo assentados como estamos, irmãos, que o Senhor se digne em falar conosco e nos abençoar com a sua palavra. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, Paulo estava preso em Roma, como vocês já ouviram tantas vezes a gente falando aqui. Ele estava preocupado com a igreja de Éfeso, uma possível perseguição externa e uma possível movimentação interna, trazendo heresias, trazendo erros, estava já rondando aquela igreja. Paulo escreve essa carta para fortalecer, para balizar os irmãos, para que eles tivessem firmeza naquilo que Cristo tinha feito na vida deles, essa nova vida. E Paulo começa a sua exposição dessa carta falando lá da eternidade passada. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Antes da fundação do mundo, o Senhor se importou conosco. Antes sequer que fôssemos criados, Deus nos amou de tal maneira e escolheu dentre essa vastidão da humanidade caída e perdida no pecado, escolheu um grupo de pessoas para serem o seu povo. Eu falei outro dia, eles não têm estrela na testa. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Nós apenas sabemos que Deus escolheu. E dentre essa sua escolha, Ele vai agir. Nessa sua escolha, Ele vai operar na história, na vida. E no momento certo, a palavra do Senhor vai chegar à vida de cada um desses eleitos. Eles vão conhecer a verdade do Evangelho. O Espírito Santo vai agir profundamente na vida deles. E eles serão transformados em novas criaturas. Paulo escreve essa carta exatamente para dar essa firmeza àquela igreja. Interessante, voltando aqui para o nosso texto, irmãos, Paulo vai usar o mesmo padrão praticamente em quase todas as suas cartas. Talvez com exceção à carta de Filemon, que é um bilhete rápido escrito para um amigo lá de Colossos. Mas geralmente nas cartas de Paulo ele usa uma estrutura singular. Uma primeira parte doutrinária. Uma primeira parte com muita fundamentação de ensino acerca daquilo que ou nós somos, ou daquilo que o mundo é, ou daquilo que Cristo fez por nós. Paulo fundamenta e estabelece as bases do nosso crer nessa primeira parte. Pode ver isso em Romanos, pode ver isso aqui na carta de Efésios, pode ver isso em Colossenses, pode ver isso em Filipenses. As cartas de Paulo usam esse padrão. Num segundo momento, Paulo vai usar então uma parte prática. Já que vocês foram alcançados, beneficiados por essas verdades tão tremendas da obra de Deus na vida de vocês, como é que vocês vivem então? Então Paulo passa a falar de uma parte prática. E aqui na carta de Paulo aos Efésios, isso também é nítido. Quando você lê capítulos 1, 2, 3, é fundamentação teológica, é fundamentação do nosso crer, são bases daquilo que Deus operou em nossa vida. Do capítulo 4 em diante, Paulo começa a mostrar como é que isso vem para a nossa vida prática. Como é que eu vivo essas verdades na minha casa? Como é que eu vivo essas verdades no meu trabalho? Como é que eu vivo essas verdades na sociedade, na vida em geral? E Paulo vai, a partir de agora, começar a trazer esses conceitos práticos para a vida dos cristãos ali. Paulo, meus irmãos, ele expõe uma estreita ligação da doutrina com a vida. Tem crente que não gosta de estudo bíblico, porque às vezes é muito doutrinário, é muita base, é muita fundamentação. Mas toda doutrina, ela tem um lado prático.
A doutrina não é apenas um conhecimento pelo conhecimento. Então deixemos de ser preguiçosos e venhamos para os cultos de quarta-feira. Você precisa se fortalecer na doutrina. Você precisa aprender mais as bases da sua fé. Porque isso vai se tornar em vida. Isso vai se tornar na sua prática. É aquilo que cremos que comanda o nosso viver. Então Paulo trabalha essa dimensão de uma forma muito clara. Ele liga constantemente as bases doutrinárias àquilo que nós vivemos na prática. E aqui no texto, você começa a leitura do texto logo do logo do rogo-vos, você encontra essa partícula pois. O que é pois? Quem fugiu da escola aqui? O que é pois? Pois é uma partícula aditiva, ou seja, ele vai ligar através dessa partícula o que ele disse antes ao que ele vai dizer agora. Então é uma partícula que adiciona uma coisa na outra. Então Paulo vai usar exatamente essa conjunção aditiva para fazer essa ponte entre o que ele tinha ensinado e o que ele vem falar a partir daqui. Fica claro então nessa conjunção de Paulo aqui que a vida é consequência da doutrina, enquanto a doutrina é a base da vida, e assim vai implicar que o que cremos determina o que fazemos. Enche a tua cabeça de porcaria e você vai fazer porcaria. Enche a sua cabeça de coisas boas e santas e você vai ter uma vida mais adequada e mais ajustada a um caminho do que é bom e ao caminho do que é santo. Então aquilo que cremos determina aquilo que fazemos ou aquilo que vivemos. Então quero lembrar os irmãos que nós vamos continuar olhando a carta de Paulo aos Efésios, mas nessa vivência agora, fazendo a ponte daqueles textos mais teóricos, mais doutrinários, a essa questão mais prática. Eu quero citar aqui Warren Wiersbe, é um comentarista, um exegeta bíblico americano, e ele tem uma série de comentários muito importantes para nós que gostamos de conhecer mais a fundo a palavra de Deus. E Warren, ele vai dizer o seguinte: a ideia central da primeira metade do livro é riqueza. Se você puder reduzir os 3 capítulos a uma só palavra, é riqueza. É a riqueza que nós recebemos em Cristo antes da fundação do mundo. Somos predestinados, somos alcançados com a graça, somos adotados em Cristo Jesus, somos justificados nele, somos tornados herdeiros nele, somos tornados um só povo nele, somos tornados uma só igreja nele, somos herdeiros da vida eterna. É riqueza. Paulo vai trabalhar essa ideia da riqueza nesses 3 capítulos que nós já encerramos então. E a partir dessa segunda parte, iniciada no capítulo 4, se pudéssemos reduzir todo o seu conteúdo a uma só palavra, a palavra é andar. Então Paulo vai nos ajudar a olhar isso. Eu quero que você observe aí na sua Bíblia. Comigo, caminhando, vamos lá? Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis. Capítulo 4, versículo 17, portanto, irmãos, digo isto e no Senhor testifico que não mais andeis. Capítulo 5, versículo 2, olha lá, andai em amor. Capítulo 5, versículo 8, olha aí, vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor, então andem como filhos da luz. Capítulo 5 ainda, versículo 15, dê uma olhadinha no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais. Então, a palavra principal desses 3 últimos capítulos, podemos dizer que é andar. Então, enquanto riqueza diz respeito àquilo que Deus fez por nós, agora o andar diz respeito àquilo que nós vivemos, a partir daquilo que Deus fez em nossa vida. Nesses 3 capítulos, irmãos, o apóstolo Paulo nos admoesta, então, a andar em unidade. Eu quero que você perceba comigo, rapidamente, apenas em termos de introdução ainda, essa ideia do andar. Andar em unidade, ele vai falar disso aí no capítulo 4, versículos de 1 a 16. Andar em unidade. Segundo, ele fala para nós andarmos em harmonia. Perdoando, amando, suprindo, deixando de roubar, deixando de falar coisa errada e viver de maneira harmônica como uma família em Cristo Jesus. Do capítulo 5, eu pulei uma parte.
Ele fala para nós andarmos em pureza, do capítulo 4, 17 a 5, 17. Você tem que ser puro, não é? E depois ele fala para nós andarmos em harmonia, do capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 9. Em harmonia, você, marido e mulher, amando o marido, amando a esposa, respeitando, é você pai amando o filho, é você filho sendo obediente ao pai, é você empregado sendo bom empregado para o patrão, é você patrão sendo um bom patrão nos moldes do evangelho para com aqueles que estão debaixo aí da sua gerência. Então, viver em harmonia. Depois ele fala para nós andarmos em vitória, capítulo 6, do versículo 10 até o 24, você recebe de Deus autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você recebe de Deus o poder e a graça para ser mais que vencedor sobre as hostes espirituais da maldade. Você, meu irmão, minha irmã, tem poder de enfrentar o diabo. O presbiteriano não gosta muito disso não, né? Falou que é para expulsar o diabo, a gente chama o pentecostal. Brincadeira à parte, né? Mas Deus nos deu autoridade para, se preciso for, enfrentar o endemoniado, expulsar o diabo da vida de alguém, ou enfrentar muitas vezes não apenas o diabo em pessoa, mas a demonização do sistema. Nós vivemos num sistema totalmente corrompido, onde as práticas, os ensinos, a ética, a forma de ser está toda demonizada. Essa semana eu quase caí das pernas quando eu recebi lá num grupo de pastores uma notificação de uma mãe que se casou com a filha. Literalmente, passaram a ser amantes. Mãe e filha como marido e mulher. Gente, que mundo é esse? Nós vimos a questão de pouco tempo atrás, aí, 20, 30 dias atrás, uma resolução do governo espanhol, onde você agora, desculpe você, mas onde o cidadão agora pode ter uma vida relativamente sexual saudável com o seu pet. Onde estamos? Que mundo é esse? Que cultura demonizada é essa? Então, muitas vezes, não é você enfrentar o diabo em carne e osso, mas é enfrentar a demonização do sistema, batendo contra e vencendo essas questões. Nós somos chamados a andar em vitórias. Então, olhando, meus irmãos, esse contexto agora do andar em Cristo, eu quero compartilhar conosco essa primeira exposição, falando aqui do andar em unidade. Então, eu vou seguir aqui as duas estruturas que Warren Wiersbe coloca nessa primeira parte do texto, que é do capítulo 4, versos 1 a 6. A primeira proposição que eu ponho ali, então, é andar em unidade, ou a graça da unidade. Paulo vai convocar a igreja aqui para viver de modo digno da vocação a que ela foi chamada. Qual é a vocação da igreja? Para que é que você foi chamado em Cristo Jesus? É para ir para o céu? Eu fui chamado para ter vida eterna. E a gente pensa muitas vezes só no final da história, só nas ruas de ouro, só no gozo eterno, só numa vida ausente de enfermidade, de morte, e nós pensamos apenas lá. Mas você não foi chamado para viver apenas lá, você foi chamado para ter uma nova vida a partir daqui. A partir do seu novo nascimento em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. A partir do seu nascimento em Cristo Jesus, você é um novo homem. O velho homem continua com você, mas você vai lutar e vai vencer para que esse novo homem sobreponha, para que esse novo homem seja a pessoa dominante na sua vida. Você é uma nova pessoa. A vocação da igreja, meus irmãos, é para viver num relacionamento estreito e profundo com o Senhor. É para vivermos de fato numa reprodução da vida de Jesus na nossa vida. Se nós não estamos chegando lá, está faltando esforço da nossa parte. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer lá no capítulo 12, irmãos, quanto ao pecado, vocês não têm lutado ainda ao ponto de chorar lágrimas de sangue. Vocês não têm lutado até o sangue contra o pecado. E, via de regra, nós somos exatamente isso mesmo. Somos muito fracos. Nos entregamos os pontos, jogamos a toalha e nós paramos de lutar. Mas nós devemos lutar contra aquilo que é errado, seja no nosso interior, seja no nosso exterior. O cristão é chamado para viver sim, e essa é a vocação da igreja. Sabe o que significa a palavra igreja? Olhando lá para o grego, é uma palavrinha que você já escutou certamente muitas vezes aí, a palavrinha eclesia. Alguns falam eclesia, mas está errado, tá? Eclesia.
A palavrinha eclesia é uma composição de duas palavras. Primeiro, a preposição ek, que significa para fora, e o verbo chamar, kalel. Então, kalel, vai gerar a palavra eclesia, chamados para fora. É Deus que chamou você para fora. Para fora do quê, meu irmão? Para fora da vida de pecado, para fora desse mundo corrompido. A igreja é um povo separado. E se nós não vivemos fora do sistema, estamos errados. Nós temos que viver fora do sistema caído. Nós temos que viver fora do sistema pecaminoso. Nós temos que enfrentar esse sistema e dizer: eu não faço isso, eu não vivo isso, eu não creio nisso, eu não concordo com isso. Por que foi que os apóstolos morreram? Foi de graça? Não, porque eles disseram exatamente isso: não faço isso, não concordo com isso, não vivo isso, não creio nisso. E por causa disso, foram perseguidos e mortos. A igreja é chamada, a vocação da igreja é para ser um povo fora. É para ser chamado para viver fora. Fora do contexto mundano, fora do contexto pecaminoso. A vocação diz respeito, então, meus irmãos, ao chamamento da igreja a uma vida de fé, a uma vida de obediência e uma vida de observação dos ensinos do Senhor para a nossa caminhada. Então, ser crente não é só pertencer a uma igreja, não é só pensar que está indo para o céu, implica em mudança. O crente que você foi ano passado pode ter sido excelente, mas esse ano você precisa se esforçar para ser um pouco melhor. No ano que vem, um pouco melhor. O santo que você foi na semana passada precisa ser sobreposto para o santo que você deve ser a partir de agora. Ou seja, é de avanço em avanço, é de vitória em vitória. O crente precisa, sim, estar envolto nessa disposição. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus reconciliou consigo judeus e gentios e fez deles um só povo, uma unidade. E nós estamos unidos de tal forma, uns com os outros também, de forma que somos uma unidade. Se a gente for conversar com cada um dos irmãos, de onde você veio, qual é a sua origem, a sua história religiosa, quais são os antepassados seus, e a gente vai ver que cada um tem uma história diferente. Mas quando chega a partir da conversão, todos nós somos um. Todos nós cremos no mesmo Senhor, aceitamos a mesma morte expiatória em nosso lugar, cremos nas mesmas promessas de Deus, e nós vivemos como se fôssemos um só. Esse é o desafio, sermos um só povo. E o Paulo está escrevendo aqui a carta para que a igreja lá do passado aprendesse isso, vivenciasse isso e entendesse que ser cristão não é a tentativa isolada de cada um conseguir algo, mas que ser cristão é viver numa unidade onde todos caminham juntos, onde todos creem a mesma verdade, onde todos vivem a mesma fé. Então a unidade dos cristãos em Cristo Jesus não é algo que nós inventamos e não é algo que nós construímos. Essa unidade, ela é orgânica. Quando nós dissemos que a unidade é orgânica, é que nós somos um organismo criado por Deus. Deus, quando resolveu nos salvar, antes da fundação do mundo, Ele já sabia exatamente cada uma das pessoas que seriam alcançadas pela sua graça e cada uma dessas pessoas que seriam o seu povo. E conectou, lá na eternidade passada, cada pessoa já uma à outra. Nós olhamos para a igreja e pensamos o seguinte: bom, a igreja começou em Jesus, então lá no comecinho a assembleia se compunha de mais ou menos 120, depois teve um salto grande lá, uma conversão em massa, passou para cerca de 3.000, depois foi para 5.000, foi para dezenas de milhares, e ela se espalhou para o mundo inteiro, então cada vez mais a igreja vai sendo aumentada. A gente pensa assim, né? E fisicamente é isso mesmo, mas organicamente a igreja toda já existe. Organicamente, na mente de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela está completa, preparada e bela. Ela não está sendo acrescida a cada conversão, Deus monta um pedacinho da noiva. A cada conversão, mais um pedacinho da noiva. Não. Ou se usarmos a ideia do edifício, a cada conversão, mais um tijolinho. Até que na última conversão, temos um templo completo. Não. Deus já sabe e já vê toda a construção. Deus sabe, já vê
toda a noiva de Cristo preparada. Nós estamos unidos, sim, uns aos outros. No tempo é que nós vamos percebendo isso. Mas na realidade, no projeto de Deus, essa unidade já existe. Então, se você presta atenção no texto aí, Paulo vai dizer o seguinte no versículo 3, esforçando-vos diligentemente para quê? Para preservar a unidade. Não é para criar a unidade, não é para construir a unidade, era para preservar uma unidade que já existe, para que não haja esfacelamento nas relações, para que não haja frouxidão na comunhão, mas cuidem para que essa comunhão, para essa união que já existe, ela ser mais e mais fortalecida. A nossa responsabilidade, portanto, é guardar, proteger e preservar a unidade. Então Paulo vai trabalhar essa base da unidade e depois vai começar a colocar em prática, vai mostrar na prática como é que nós fazemos cada uma dessas atividades para a conservação e preservação da unidade. Então a unidade, meus irmãos, deve se destacar também, não é uniformidade. Cada pessoa é uma pessoa. Eu brinco às vezes, nós não somos um caminhão de japonês, né? Não somos todos iguais. É claro que essa brincadeira do caminhão de japonês é para nós que somos ocidentais, né? Se encher um caminhão de japonês e colocar na frente do japonês, ele vai ver que todo mundo está diferente. Mas a gente olha e vê que está todo mundo igual, né? Então, unidade não é uniformidade. Todo mundo é exatamente igual um ao outro. Cada um é uma pessoa, mas apesar da diversidade, somos um só corpo. Apesar da diversidade, somos uma só noiva do Senhor Jesus. Escrevendo Paulo aos Coríntios, ele vai usar o corpo humano, lá no capítulo 12 especialmente, para dizer, olha, nós somos um corpo. Um representa o pé, o outro a orelha, o outro o nariz, o outro a boca, o outro isso, o outro aquilo. É como se nós fôssemos partes todos de um mesmo corpo. Cada parte do corpo é diferente, mas cada parte do corpo é extremamente necessária. Nós não podemos descartar nenhuma parte do corpo. Se queremos um corpo pleno, todo o corpo é necessário. Nós temos uma pecinha aqui dentro da nossa parte abdominal, né, que se chama apêndice. Né? Tira fora, não vale nada mesmo. Existe uma necessidade tremenda de termos o apêndice. Quem faz uma cirurgia para retirar o apêndice, ele precisa depois compensar outras partes vitamínicas, o processo, para que ele não perda, para que não haja perca. Então o apêndice parece que é tão descartável, joga fora, ele vai fazer parte. Perca o seu dedinho do pé, e você vai perceber que vai fazer falta. Você vai ter dificuldade, talvez, no seu equilíbrio. Perca um dedo da mão, qualquer um que seja. Se você perdeu o polegar, piorou, você não conta mais dinheiro. Né? Qualquer parte do corpo é importante. Nós vivemos num corpo que é uma unidade. Então, meus irmãos, Paulo fala aqui sobre essa necessidade de nós preservarmos a unidade, vivemos de forma tal que essa unidade não seja de forma alguma destruída, manchada, borrada na nossa caminhada. E respeita-se então aos nossos relacionamentos. Não é apenas mais só teoria, é prática. Como é que nós fazemos isso? Então volta de novo comigo ao versículo 2. Como é que Paulo fala aí? Com toda humildade. Você preserva a unidade do corpo de Cristo, aprendendo a viver com toda humildade. Paulo vai falar vários outros adjetivos aí, mas eu quero olhar rapidamente cada um deles. Então, com toda humildade. A palavra humildade aqui lá no grego é a palavrinha tapeinofrosines, uma palavrinha um tanto quanto difícil, talvez para nós aqui apenas ouvindo não significa nada, mas era uma palavra grega para humildade, e essa virtude ela era desprezada pelos romanos. E lembra que Paulo está dentro da cultura romana. Então o romano ele olhava uma pessoa que vive em certa humildade e falava, esse cara é um frouxo, o cara é humilde. Gente, outra questão rápida, humildade não tem nada a ver com pobreza. O irmãozinho é tão humilde, porque ele é pobre, né? Você pode ter uma pessoa muito pobre e soberba. Você pode ter uma pessoa paupérrima em condições econômicas, mas narizão empinado e que passa por cima dos outros e não respeita ninguém. Humildade não é pobreza, humildade é outra coisa.
Então, os romanos entendiam que ser humilde é ser uma pessoa fraca. Eberhard, um comentarista, vai definir a humildade como a renúncia à imposição dos seus interesses pessoais. Ser humilde é ser aquela pessoa que não coloca a si mesmo na frente ou sobre as outras pessoas, mas aquela pessoa que sabe se comportar de tal maneira que ele não é o elemento principal na jogada. O reverendo Hernandes Dias, ele vai dizer que humildade representa por Cristo em primeiro lugar. É viver o evangelho em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu. Em segundo lugar, as outras coisas. Né? Então, é Cristo na frente e eu vivendo o princípio de Jesus, os ensinos de Jesus. Quando reconhecemos que Cristo é santo, puro, nós somos desafiados então a imitá-lo. Ser humilde é baixar a bola, sair do pedestal e imitar a Cristo Jesus em todos os seus atributos. Paulo volta aí comigo no versículo 2, e Paulo vai dizer o seguinte: façam isso com toda mansidão. A palavra mansidão aqui, ela dá a ideia de alguém que já foi bravo, que já foi terrivelmente ruim, mas que foi mudado. Então ele aprendeu agora a ser uma pessoa mansa. A palavrinha lá do grego é a palavrinha prautetos, e ela indica, por exemplo, um cavalo selvagem, que foi pego lá nas Campinas e tal, e ele foi trazido para a sede da fazenda, ele foi tomado, ele foi domesticado, e agora você pode pegar a sua criancinha de 3 anos e pôr em cima do cavalo, e ele é um cavalo manso. Mas a selvageria dele está lá dentro. A brutalidade e a força dele está lá dentro, só que está domesticada. Então, quando a Bíblia fala que nós somos mansos, ou devemos ser mansos, significa que é você como é, mas agora dominado, transformado pelo poder do Evangelho. Então essa é a virtude daqueles que não perdem o controle. A coisa pode estar explodindo em volta, mas ele é um camarada manso. Ele sabe o momento certo de agir. Jesus era manso? Sem dúvida. Talvez o homem mais manso que já passou sobre essa face da terra era Jesus. Mas chegou um dia que Jesus fez um chicote de corda e saiu descendo porretada em bois e cavalos, em carneiros e pombas, não é? Por quê? Exigiu atitude. Então o manso não é um tapete, o manso não é um capacho, que é pisado por todo mundo. Ele tem atitude, ele tem energia, e se preciso for, ele vai usar a sua energia, mas ele sabe se dominar, ele sabe se controlar. Esse é o manso. Então a mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle. Uma pessoa mansa, ela controla o seu temperamento. Ah, mas eu sou assim, eu sou briguento mesmo. Você tem que aprender a se comportar, meu irmão. Você tem que aprender a se dominar, minha irmã. Não é porque você nasceu colérico ou sanguíneo que você não pode ter domínio de si. O manso é aquele que aprende a ter controle sobre a sua natureza pecaminosa. O temperamento pode ser descontrolado, mas é preciso aprender a ter controle sobre o seu temperamento, sobre os seus impulsos, sobre a sua língua, sobre os seus desejos. É aquele que tem controle. Então é a pessoa que possui domínio de si mesma. Continuando, Paulo vai dizer aí também, com toda a longanimidade, ou em algumas versões fala com toda a paciência. Paulo fala isso aí ainda no versículo 2, com toda a paciência. A palavra grega aqui para paciência, ela quer dizer aquela pessoa que aguenta as pessoas provocadoras ou situações estressantes, e ela suporta aquele momento hostil, ela suporta aquele momento ruim, mas ela mantém a sua mansidão, ela mantém o seu propósito, ela mantém o seu caráter. É a pessoa que aguenta o insulto sem ficar exasperada. Jesus era longânimo. Olha as bofetadas que ele levou. Olha as cusparadas que ele levou. Olha os arrogos que jogaram contra ele. Ele tinha poder para abrir os céus e fazer chover fogo. Ele tinha poder para chamar os milhares de anjos e destroçar todo mundo que estava perseguindo ele. Mas ele se mantém manso, paciente, porque ele sabia exatamente onde ele tinha que chegar com o seu sacrifício em nosso lugar. Então, uma pessoa que aguenta, não se amargura e nem se lamenta o tempo todo por aquilo que está vivendo. Mas Paulo continua, ele vai dizer aí ainda, suportando uns aos outros em amor.
Não é isso? Versículo 2 termina assim: suportando uns aos outros em amor. Aqui Paulo vai usar uma palavrinha lá no original, a ideia de suportar, ela pode ter dois significados. O que é suportar alguém? Ah, aquele cara é um chato, fica o tempo todo me perturbando e tal, e você vai aguentando, suportando o indivíduo. Tem esse tom também. Então o cristão, porque ele é manso, o cristão porque ele é longânimo, o cristão porque ele é paciente, às vezes ele suporta o outro, não é? Mas também a palavrinha suportar, assim como no português, ela tem essas duas significações, lá no grego também, e ela dá a ideia de você ser um suporte para alguém. Você suportar no sentido de aguentar e ajudar a pessoa na sua necessidade. Você ser um suporte para abençoar uma outra pessoa. Então essa é a ideia que Paulo nos ensina aqui, não fazer isso com amargura, mas fazer isso com amor. Nossa, de novo, vou ter que ajudar aquela pessoa. Não, não é com amargura, não é com reclamação, é com a disposição de ser bênção na vida do outro. Então todas as vivências que Paulo coloca aqui, meus irmãos, não são teóricas, são práticas que nós devemos vivenciar na nossa vida e se tornam de fato fatores que trazem ou que guardam essa nossa unidade. Então Paulo fala que nós devemos fazer isso em amor, suportando em amor. Eu quero passar para a nossa finalização aqui e dizer que nós também temos uma base fundacional da unidade. O que é essa base fundacional? Quando foi construído esse templo aqui, eu não acompanhei, né? Mas alguns de vocês talvez viram desde o comecinho, terraplanar, arrumar o terreno, abrir as valas para colocar os alicerces. Possivelmente em cada curvatura da parede aqui você tem uma coluna que sobe, concreto e tal, mas lá embaixo você tem uma base. É mais ou menos assim, né? Pessoal da engenharia aí, da construção, você tem uma base, uma sapata, às vezes grande, com ferragem, muito concreto, e depois uma viga que segura toda a construção, todo o prédio, e aí sim você vai construir as paredes e vai ter estrutura para suportar todo o peso dessa casa em cima dessa nossa base. Então a base fundacional é o alicerce. Qual é o alicerce da nossa unidade? Então Paulo vai compartilhar um pouquinho sobre isso conosco. Paulo não discute aqui, meus irmãos, a unidade cristã, sem antes falar do Evangelho. O que ele fez lá no capítulo 1, 2 e 3 é o que Deus fez por nós, é a boa nova, é o Evangelho de Cristo na nossa vida. A partir de então agora, o que isso resulta para nós? A unidade cristã baseia-se na doutrina da Trindade. E Paulo vai demonstrar que assim como a Trindade é uma, a igreja também é uma. Deus não tem uma igreja brasileira, uma igreja americana, uma igreja japonesa, uma igreja presbiteriana, uma igreja batista. Deus não tem isso. Deus tem uma igreja só. É a composição de todos os eleitos. É a composição de todos aqueles que serão alcançados pela graça e serão transformados em novas criaturas. Mas Paulo apresenta aqui a Trindade como a base dessa unidade. Olha o versículo 4. Há um só Espírito. Versículo 5. Há um só Senhor. Versículo 6, há um só Deus Pai. Então a Trindade está presente aqui nessa composição, o que sustenta a igreja, o que sustenta esse edifício construído, o que sustenta o corpo que é a igreja de Cristo Jesus. A Trindade. Nós somos construídos, edificados exatamente sobre essa base maior que é o próprio Deus. Velho Testamento, você vai ver vários textos lá dizendo que ele é a rocha. Eu sou a rocha. Ora Deus fala, ora os profetas, ora os poetas, mas vai haver sempre essa informação de que Deus é uma rocha na qual a vida de Israel deveria estar construída. Você vai para o Novo Testamento, a rocha é Cristo. E as aplicações dos apóstolos sobre os textos do Velho Testamento, indicando que aquela rocha apontada lá é a rocha que é Cristo Jesus. E Jesus vai culminar, vai terminar o seu Sermão do Monte dizendo: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pedro, na sua carta, vai dizer que Cristo é a rocha. Paulo vai dizer também que Cristo é a rocha. Jesus vai dizer: eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha. Cristo é a rocha. Então, vamos olhar rapidamente aqui
há um só corpo. No versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: há um só corpo. De novo, só redundando, Cristo não tem vários corpos. Cristo não tem várias igrejas. Cristo não tem várias noivas. Ele tem uma igreja só, uma noiva só, um corpo só, e esse corpo é a junção de todos quantos nele creem. A junção de todos quantos foram alcançados pelo seu sacrifício redentor, a composição de todos quantos virão a Cristo pela fé e vão dizer: creio nele, não abro mão, não tem outro. Ele é o único Salvador da minha vida. Então, se é possível fazer parte desse corpo, isso é possível quando a pessoa é convertida pelo Espírito Santo. Ninguém entra no corpo se não passar pela conversão. Ninguém se torna parte da noiva de Cristo se não tiver a renúncia de si como pecador e a entrega da sua vida nessa fé absoluta e única, que tão somente Jesus pode ser o meu Salvador pessoal. Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 12, versículo 13, se você quiser olhar lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer que em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, qualquer que seja a sua origem. Se você creu em Cristo Jesus, você foi batizado, você foi recebido, você foi colocado como parte desse corpo, e Paulo diz que todos nós bebemos então do mesmo Espírito. Nenhuma igreja local ou nenhuma denominação pode arrogar-se a pretensão de ser a igreja verdadeira. Algumas falam isso, né? Olha, se quiser ir para o céu, tem que ser da nossa igreja. Toda seita diz isso. Se você vai para os Testemunhos de Jeová, é lá que você é salvo, não tem outro lugar. Se você vai para Cristã no Brasil, é só lá que você é salvo, o outro não serve. Toda seita tem essa característica, de ela ser a igreja verdadeira. A própria Igreja Católica Romana, ela fala isso. Não existe salvação fora da Igreja Católica Romana. É condição teológica daquele povo. Mas a Escritura diz que a salvação não está numa igreja, não está numa denominação, não está numa placa. A salvação está onde? Em Cristo Jesus. Então, Cristo não tem várias igrejas, ele tem uma única igreja, que é esse povo alcançado pelo seu sacrifício e pela obra do Espírito. Então, nenhuma igreja pode dizer que a salvação está nela. Porque a salvação não está numa construção humana, a salvação não está numa instituição, por melhor que ela seja, a salvação está em Cristo Jesus. Há um só corpo. Segunda coisa que Paulo fala aí no versículo 4 ainda, há um só Espírito. Esse é o Espírito que habita a vida de cada crente. Paulo vai dizer, se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Para ser salvo, o Espírito habita a sua vida. Cada convertido é habitação de Deus no Espírito. Romanos 8:9, Paulo diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Russell Champlin, um comentarista, também vai dizer assim, que o Espírito Santo é a influência unificadora entre todos os homens que têm a Cristo como seu cabeça. Ou seja, todos quantos creem verdadeiramente em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita dentro deles e há uma unidade. Há uma aproximação e uma aceitação do outro, porque ele também pertence a Cristo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de sair do seu estado e ir para uma outra cidade, um outro lugar que você não conhece ninguém. Chega lá, procura a igreja evangélica. Pode ser a Batista, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, qualquer uma outra que é evangélica, legitimamente evangélica, e você se identifica. Irmão, eu estou passando por aqui e tal, eu preciso, quem sabe, dormir à noite aqui, não tem onde, mas eu sou da Presbiteriana de tal lugar. Eles vão te acolher. Não precisa nem ter um documento, nem uma carta. É você. A igreja aqui conhece o reverendo Cornélio. Lembra do Cornélio? Ele vai voltar aqui conosco agora em agosto. Vamos trazer o Cornélio outra vez aqui. O Cornélio, certa feita, eu estava no dia 10 de outubro de 1984. É isso? 84. 10 de outubro de 1984, sentado ali pelas 8 da noite, debaixo de uma árvore gostosa ali na calçada, num banquinho bonitinho. Primeiro dia de namoro com essa moça bonita. Chega o Cornélio,
Um camarada com a mochila, maltrapilho, sujo, cabeludo, um tanto quanto estranho. E ele falou, eu passei lá na igreja presbiteriana, alguém me indicou que aqui mora, era o sogro do evangelista e tal, não sei o quê. Identificamos, rapidamente a gente se conheceu. E há uma unidade tremenda, porque você sabe que ele de fato é um convertido em Cristo Jesus. Em questão de pouco tempo a gente conversou, sabia quem ele era, o que ele cria, e a gente entendeu que realmente ele era um alcançado pela graça de Deus em Cristo. Ele precisava de socorro, de apoio. Estava desempregado lá nos rincões do Mato Grosso, e nós demos um suporte para ele. Depois ele foi para Cuiabá, ficou um tempo em Cuiabá, foi para Governador Valadares, foi para Belo Horizonte, fez o seminário, e hoje é uma bênção aí no Brasil e no exterior. Unidade. É o Espírito que provoca isso em nós. É Deus que nos leva a perceber as pessoas que de fato têm o Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer ainda no versículo 4, há uma só esperança. Qual é a esperança do cristão? Quando fala em esperança cristã, qual é a esperança do cristão? A última, a maior. A volta de Cristo. O retorno do Senhor em glória, a transformação desse mundo catastrófico num lugar maravilhoso, onde então vai habitar a justiça, uma vivência onde não há mais pecado a atormentar a nossa vida, onde não há mais a morte a nos trazer tristeza, separação e luto. A nossa grande esperança é o retorno de Jesus. É uma só esperança que une todo o cristianismo. Pode ser em qualquer lugar do mundo, se você for consultar qualquer irmão, qual é a sua maior esperança, meu irmão? É a volta de Jesus, é o retorno do Senhor em glória, é a transformação desse mundo catastrófico, é fazer disso aqui um paraíso eterno. O cristão tem essa esperança, é a única esperança que nos une. Não é aquela esperança fortuita, oportunista. Ah, minha esperança é encontrar uma moça bonita e me casar, né? Ou a minha esperança é comprar um carro X, ou a minha esperança é comprar uma casa de praia. Não, não são essas esperanças fortuitas e passageiras. Qual é a sua maior esperança, irmão? É o mundo por vir, é a glória de Deus, é a manifestação de uma vida perfeita. Há uma só esperança, e todo cristão espera isso. Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e seremos, ou estaremos todos com o Senhor. Então essa é a esperança cristã. Todos nós temos esta esperança. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, Pedro fala que nós aguardamos na volta de Jesus a transformação desse mundo, onde nos quais de fato vai habitar a justiça. Outra coisa que Paulo fala aqui terminando, há também um só Senhor. Olha o versículo de número 5. Há um só Senhor. Quem é esse Senhor? Quem é Senhor sobre a nossa vida? Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é que dá as ordens. É a vontade dele que nós buscamos obedecer e viver. Ah, mas se o poder comunista vier, você vai morrer, meu irmão. Se Cristo é o Senhor da sua vida, você vai render a sua vida em função da desgraça que é tudo isso, mas porque Cristo é o Senhor. Se tiver uma oposição tão forte para fazer você escolher ou a Cristo ou outra coisa, se você realmente é cristão, a sua escolha vai ser a Cristo. Os milhares e milhares de irmãos na história que morreram, muitos deles porque fizeram esta opção, esta escolha. João, aquele que escreveu o Apocalipse, ele tinha um discípulo chamado Policarpo. A palavrinha Policarpos é muitos frutos. Ele tinha um discípulo chamado Muitos Frutos, né? O Policarpo, e ele cresceu no Evangelho. Desde a infância foi doutrinado, foi ensinado, foi discipulado, e quando Policarpo estava um velhinho de 86 anos, já com as suas debilidades e limitações, o Império Romano prendeu aquele camarada e disse: Policarpo, nós vamos dar uma chance para você. Você já está idoso, velhinho, faz o seguinte, nega Cristo. Fala que você não quer nada saber com esse Cristo aí e vai viver a tua vida. Sabe o que o velhinho falou?
eu tenho vivido esses anos todos e Cristo nunca me decepcionou. E eu não vou decepcioná-lo. Policarpo, leva a sério, cara, você vai morrer queimado. Imagine a pira, a fogueira, e você amarrado nela e o fogo te consumindo. Livra a tua vida desse sofrimento, Policarpo. Ele falou, não vou livrar. Eu vou morrer pelo meu Cristo, pode queimar. E ele foi amarrado à pira, atearam fogo, e a história conta que ele morreu cantando louvores ao Senhor. Aquele que é do Senhor, ele não abre mão, a sua vida não é mais importante. É mais importante a glória de Cristo, é mais importante o senhorio de Cristo. Aí você olha para você mesmo e fala, mas se for comigo eu não vou aguentar. Você vai aguentar. Se você realmente é um convertido em Cristo Jesus, você vai aguentar, porque a força não é sua. O Espírito Santo vai dar poder para você, se for esse o caso, naquela hora. Então é difícil de entender como dois cristãos que se dizem irmãos, que se dizem servir o mesmo Senhor, e não conseguem andar em união. Não dá para viver assim. Se Cristo é o Senhor, a unidade acontece e deve ser vivida. Paulo vai dizer ainda no versículo 5, há uma só fé. Essa fé aqui não é aquele sentimento de crer. Essa fé aqui é a composição do que você crê. Podemos ilustrar rapidamente assim para entender qual é a fé presbiteriana. É aquele conjunto de doutrinas, aquele conjunto de ensinos que fazem o crer do presbiteriano. Qual é a fé do assembleano? Tem diferença, né? Entre o conjunto de coisas que o irmão da assembleia crê e o conjunto de coisas que o irmão da presbiteriana crê. O que é que nos une? A mesma fé naquilo que é essencial. O que é essencial? A Bíblia é a palavra de Deus. Cristo é Deus. A Trindade é uma verdade inegável na Escritura. Eu sou um pecador desgraçado, estou perdido. Eu preciso de salvação e o Salvador é Cristo Jesus. Coisas que não podem ser negociadas. E a fé presbiteriana tem as suas pequenas diferenças. Batiza com pouca água, o outro batiza com muita água. Um toma ceia de um jeito, outro de outro. Mas o que é essencial é a mesma. A nossa fé é a mesma. Existe uma só fé, não é? E eu quero partilhar aqui então mais uma outra questão que Jesus fala, ou que Paulo fala, há um só batismo, ainda no versículo 5, há um só batismo. Não é o tipo do batismo, se é com muita água, pouca água, efusão, aspersão, essa coisa toda, não. É o batismo com o Espírito Santo. Todos quantos creram em Cristo receberam o Espírito, foram batizados no Espírito, com o Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Há um só batismo. O batismo externo que nós praticamos, na piscina, no rio, aqui na vasilha pequena, não importa. Ele é apenas um símbolo. Mas o verdadeiro batismo é a ação transformadora do Espírito Santo lá na sua vida. É só um batismo que existe. Paulo vai dizer também que existe, fechando aqui o texto, um só Deus e Pai. Há um só Deus e Pai. Deus é o Pai da igreja. Nós somos os filhos. Cristo não é o nosso Pai. Deixa eu corrigir de novo aqui algumas situações. Vamos orar. Alguém começa a orar dizendo, oh Jesus, meu Pai. Errou. Jesus não é seu Pai. Não ore assim. Corrija, se você tem essa prática, corrija. Jesus não é seu Pai. Jesus é o que seu? Seu irmão mais velho. Ele é o primogênito, o filho de Deus por natureza, e você é filho de Deus por adoção. Ele é o nosso irmão mais velho. Eu não sei quantos de vocês tiveram um irmão mais velho e você era o pequenininho da casa. E como o pequenininho se mira no irmão mais velho, não é mesmo? Como o pequenininho quer ser como o mais velho, como o pequenininho quer imitar o mais velho. Essa é a nossa relação. Jesus é o nosso irmão mais velho e nós somos os pequenos. E olhamos para ele nesse desejo de imitá-lo. Mas há um só Deus e Pai. É Deus acima de tudo, é Deus acima de todos. Somos todos filhos da família de Deus, todos que dizemos aqui, os convertidos a Cristo Jesus, servimos o mesmo Deus, o mesmo Pai. Então uma das grandes preocupações de Paulo aqui, meus irmãos, é que os crentes de Éfeso tivessem essa compreensão, e nessa compreensão, vivessem nesse relacionamento de família, de unidade. Vamos terminar aqui? Concluo aqui com você, o cristianismo verdadeiro,
Ele é puro e ele é único. Ele é puro e ele é uno. Mesmo que tendo diferentes vieses e cores e denominações, mas a fé que nos une é a mesma coisa. São muito mais coisas que nos unem do que as coisas que nos dividem, que nos separam. Como eu disse, o assembleano pensa de um jeito, o presbiteriano do outro, o batista de outro, o congregacional do outro. As denominações são várias, mas as diferenças que nos separam são muito pequenas e são insignificantes. O que nos une é o essencial. Então nós devemos viver exatamente nessa proposta de sermos uma unidade. A igreja é chamada para preservar essa unidade. E fazer isso é coisa prática. Não é apenas saber, é fazer. Jesus, conversando com os discípulos, lá em João capítulo 13, ele vai dizer: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se vocês as praticarem. Então, se você só sabe e não pratica, você está perdendo bênção. Você precisa saber das coisas e praticar essas coisas.